Se você fosse criar um dashboard responsivo para uma aplicação web, como que você usaria IA para fazer isso? Talvez você começaria assim, com um prompt simples. Crie um dashboard responsivo com sidebar com navegação, cards com métricas, gráficos de vendas, tabela de dados, Dark Light Mode, Mobile Responsive e use React e Tailwind. Vamos jogar esse prompt no Cloud Code e vamos ver o que vai sair disso aqui. Demorou mais ou menos uns 5 minutos e depois que ele terminou deu alguns problemas, eu tive que já resolver com o Cloud também. Ele criou um dashboard simples, colocou algumas informações nele, fez um layout minimamente responsivo aqui, com Light Mode, Dark Mode, como a gente pediu. Agora vamos ver como é que ficou a estrutura do projeto, já que a gente não deu muitos detalhes sobre ela. Então agora, olhando a estrutura do projeto, a gente consegue ver que ele criou um projeto simples, ele instalou aqui, né, o React, instalou a biblioteca de gráficos, configurou o Tailwind, ele criou aqui um arquivo source com o app aqui nesse arquivo app.js, e aí a primeira coisa que a gente vê é que ele não usou TypeScript, ele já usou JavaScript, já que a gente não colocou isso como um dos requisitos do projeto. Então ele fez aqui um layout simples, colocando aqui tudo no mesmo arquivo, criou alguns componentes também, criou um contexto do tema. Agora vamos ver qual é a diferença quando você elabora um pouco mais o prompt seguindo as regras que eu vou deixar aqui na descrição. Esse prompt é bem mais longo do que o outro, mas ele segue um padrão geral. Então a gente começa especificando qual que é o papel e o propósito da IA. Você é um engenheiro front-end sênior, especializado em dashboards empresariais, com mais de 8 anos, criando interfaces para SaaS B2B que processam milhões de transações diárias. Preciso que você desenvolva um dashboard completo para uma plataforma de e-commerce que será usado por gerentes de vendas para monitorar a performance em tempo real. Depois disso, a gente dá todas as especificações do projeto, que nesse caso são as regras de negócio que ele deve seguir, que ele deve suportar mais de 50 usuários simultâneos, tem que ter atualizações de métricas a cada 30 segundos com WebSocket, suporte vários filtros complexos, entre outras coisas. Depois disso, você dá o contexto, né, dá todos os dados que são relevantes para esse projeto. Então aqui no contexto a gente descreve qual que é a idade média dos usuários, qual que é o perfil deles, dizendo aqui, por exemplo, que eles são usuários não técnicos, que eles usam mais desktop e eventualmente usam mobile. Depois disso você tem que definir as regras e as limitações que a IA tem que seguir. Nesse caso a gente definiu qual que é a stack técnica que ela tem que usar, dizendo que ela tem que usar, por exemplo, o React 18 com o TypeScript, tem que usar Tailwind e todas essas outras bibliotecas. E logo depois a gente disse quais que são as regras de design que devem ser seguidas para a execução desse projeto, para que ele consiga ficar ali dentro dessas limitações que a gente está colocando. Depois foi especificado quais que são os componentes que são obrigatórios de ter na tela e quais que são as otimizações de performance que precisam ser feitas. E aí, por último, a gente coloca qual que é o formato do output que a gente espera, né? Qual que é o formato da entrega, no caso aqui, que diz que ele tem que usar uma estrutura de pastas escalável, componentes reutilizáveis e todas essas outras coisas, além das regras de acessibilidade. E aí, no final do prompt, a gente pede para ele fazer perguntas para a gente sobre coisas que a gente talvez tenha esquecido ou nem tenha pensado nesse projeto. Como, por exemplo, aqui, faça perguntas sobre integrações específicas com APIs, métricas de negócio prioritárias ou restrições de infraestrutura que eu não mencionei. Isso vai fazer com que a gente refine ainda mais qual que vai ser a estrutura inicial do projeto. Então, eu já executei ele aqui com o Cloud. Dessa vez, em vez de durar 5 minutos, durou aproximadamente 20 minutos a execução desse prompt, mas vamos ver qual que é a diferença no resultado. Então, esse aqui é o resultado. Ele criou um layout que é um pouco mais complexo do que o outro, seguindo, né, todas aquelas especificações que a gente tinha dado. É um layout responsivo, tem a questão da atualização dos dados por WebSocket também, tem muito mais dados na tela e dá para ver que foi uma aplicação mais complexa que ele criou agora. Mas vamos ver se realmente essa aplicação mais complexa está usando um padrão de projeto melhor, porque foi algo que a gente incluiu no prompt também. Então vamos analisar aqui o padrão desse projeto. Dá para ver que ele criou já o projeto instalando todas aquelas bibliotecas que a gente tinha colocado no prompt. E aí, além disso, ele criou o arquivo app testx, agora ele está usando o TypeScript, que foi algo que a gente colocou no prompt. Então vai estar tudo tipado e não vai estar só com JavaScript puro, igual estava o outro projeto. Além disso, dá para ver que ele criou um padrão de pastas bem mais organizado, né? Colocando, por exemplo, hooks em uma pasta, organizando por páginas, colocando os componentes já agrupados por componentes que fazem sentido de estarem juntos. Dá para ver que, no geral, esse projeto tem um padrão bem mais escalável do que o outro. Ele já foi feito de uma forma que vai permitir com que o desenvolvimento futuro seja melhor. E aí, óbvio que a gente poderia ter feito um negócio mais complexo ainda. Poderia ter colocado ele para já adicionar testes desde o início, por exemplo, já programar usando o TDD,
Ou então, melhor ainda, em vez de só implementar direto, a gente poderia ter pedido para ele criar primeiro um plano de implementação desse projeto, descrevendo todas as tarefas que ele teria que fazer, e depois ter usado ele só para executar cada uma dessas tarefas e adicionando as features incrementalmente. Então, apesar desse projeto não ser perfeito, dá para perceber que ele já tem uma estrutura inicial bem melhor do que o outro. E apesar dele ter tido alguns erros que eu pedi para ele consertar para conseguir realmente fazer ele funcionar, eu tenho muito mais controle sobre esse projeto, porque eu escolhi qual era o padrão dele, escolhi quais são as bibliotecas que estão sendo usadas, as linguagens. Então é algo que é muito mais escalável sem parecer algo aleatório do que o outro. E você, já tentou criar um projeto 100% com IA? Já salva esse vídeo para não perder esse método e comenta aqui embaixo como tem sido a sua experiência com o uso de IA.